A maioria dos medicamentos servem para tratar doenças. Outros, como as vacinas, evitam que fiquemos doentes e assim podemos viver mais anos e com mais saúde. Cada medicamento é composto pela substância ativa e pelos excipientes. A substância ativa é o que faz com que o medicamento seja eficaz. Os excipientes não têm efeito, mas são o que dão cor, forma e sabor aos medicamentos. Se pensarmos num medicamento como se fosse um bolo de cenoura, a cenoura será a substância ativa, pois é aquilo que torna o bolo especial e diferente de todos os outros. Por outro lado, a farinha, os ovos, o açúcar e o fermento serão os excipientes que dão consistência ao bolo. A qualidade, a segurança e a eficácia dos medicamentos são asseguradas pelas entidades competentes, como o Infarmed, em todas as etapas do ciclo do medicamento. Há medicamentos que são receitados pelos médicos e que só podemos comprar na farmácia, mas os farmacêuticos também podem aconselhar medicamentos que não necessitam de receita médica e que também podemos comprar nas farmácias. A esses chamamos medicamentos não sujeitos à receita médica. Os medicamentos podem ter diferentes formas: comprimidos, pomadas, supositórios, xaropes, pós para dissolver em água, entre outras. Mas por que é que existem tantas formas diferentes? É simples. Para adaptar um medicamento a cada pessoa ou à própria doença ou sintoma e garantir a sua máxima eficácia. Eu agora, por exemplo, prefiro comprimidos. Mas quando era pequena queria um xarope docinho. Mas se for para tratar uma queimadura, um comprimido não dá jeito, não é? E como é que podem ser tomados os medicamentos? Existem diversas formas de tomar um medicamento. A forma mais comum é a via oral, pela boca. Mas existem muitas outras formas de administração: oftálmica, injetável, inalatória, vaginal, entre outras. Podemos encontrar a forma de administração correta de cada medicamento no folheto informativo que está dentro da embalagem. Caso tenhamos dúvidas, devemos sempre consultar um profissional de saúde. Vamos então continuar a descobrir um pouco mais sobre o medicamento. A primeira vez que ouvi falar em posologia do medicamento, fiquei a pensar: o que seria isto? A posologia é a dose e a frequência com que o medicamento deve ser tomado de acordo com as instruções de um profissional de saúde. Quando os medicamentos não são tomados na quantidade correta e com o intervalo de tempo adequado, a nossa saúde pode ser posta em perigo. E se me esquecer de tomar um medicamento à hora certa? Podemos recorrer a um médico ou também pedir aconselhamento a um enfermeiro, farmacêutico, ou então ligar para o SNS 24, 808 24 24 24. Se tomarmos um medicamento em excesso, podemos ficar intoxicados. Por exemplo, o consumo em excesso de medicamentos para a dor, como o comum paracetamol, pode ter consequências graves para a saúde. Indicações terapêuticas, contraindicações, efeitos secundários são outras palavras que ouvimos muitas vezes. Vamos lá saber o que significam. Indicações terapêuticas são as doenças ou sintomas para os quais o medicamento é eficaz e seguro. Por outro lado, as contraindicações são aquelas situações em que o medicamento não deve mesmo ser utilizado, pois pode prejudicar a sua saúde. Por este motivo, não devemos partilhar os medicamentos que nos foram receitados para situações específicas com amigos ou familiares. Todas as pessoas reagem de forma diferente ao mesmo medicamento e pode ser perigoso para a sua saúde. Por isso, consulte sempre um profissional de saúde antes de utilizar um medicamento não sujeito à receita médica. E já que estamos a conversar sobre a toma de medicamentos, estes só devem ser tomados com água. É verdade, nada de bebidas alcoólicas. E atenção, alguns sumos, chás e o leite podem diminuir ou aumentar o efeito desejado. O que parece tão simples e natural pode ter consequências graves. E também existem medicamentos que não devem ser tomados ao mesmo tempo, pois podem existir as chamadas interações medicamentosas. Daí ser tão importante termos sempre connosco uma lista dos medicamentos que estamos a tomar e informarmos todos os profissionais de saúde que cuidam de nós. Para além dos medicamentos, existem, por exemplo, os dispositivos médicos, que englobam uma enorme diversidade de produtos, desde simples ligaduras a produtos mais sofisticados, como pacemakers, ossos artificiais ou ventiladores de suporte à vida, para melhorar a qualidade e/ou prolongar a vida dos seus utilizadores.
Atenção, existem ainda os suplementos alimentares que não são medicamentos. Os suplementos alimentares destinam-se a complementar o regime alimentar normal e nunca devem ser utilizados como substitutos de uma dieta variada sem aconselhamento de um profissional de saúde. Uma iniciativa conjunta da Direção-Geral da Saúde com a Ordem dos Farmacêuticos, com o apoio institucional da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Enfermeiros.